Imagine as pessoas surtando, usando todos os tipos de drogas e fazendo orgias para comemorar o fato de não ter morrido. Foi assim o pós-pandemia da gripe espanhola. E como será o nosso pós-pandemia? O que esperar da nossa economia e quais os cuidados que precisamos ter em relação ao nosso dinheiro para não cair na armadilha da euforia? Isso é o que você vai ver hoje nesse vídeo. Então, já vai aplicando o dedo no botão do like, no botão do se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque este canal tem os melhores conteúdos sobre finanças e empreendedorismo para pais ou futuros pais, nota 10. Fechamento de empresas, piora nas contas públicas e desemprego em nível recorde. Essas são algumas das cicatrizes deixadas pela pandemia do coronga, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O nível de impacto ou a esperança de recuperação variam entre as realidades de cada país e dependem do funcionamento das medidas emergenciais adotadas pelo governo. Será que tudo vai voltar para os eixos assim que for decretado o fim da pandemia? Como num passe de mágicas? Como vai ficar o seu bolso nesse período? Vai dar para recuperar os prejuízos? Essas perguntas ficam em nossas mentes. Apesar de já conseguirmos enxergar uma luz no fim do túnel, tudo é incerto e quase não conseguimos prever o que vai acontecer no mundo pós-pandemia. Podemos apenas entender um pouco, com muita atenção, algumas possibilidades que surgem nessa época de adaptações. Eu tenho certeza que você precisou se adaptar muito durante essa pandemia. Todos nós precisamos. E se tem uma coisa que todo mundo quer ver logo, é o fim dessa época tão difícil. E a pergunta que não quer calar: como vamos retomar o crescimento? Quais são as oportunidades que essa crise nos oferece? Um olhar pela história mostra que as crises deixam algumas feridas com graves efeitos econômicos. Apesar disso, sempre existem novas mudanças e novos desfechos. A gripe espanhola, por exemplo, de 1918, ajudou a criar os sistemas nacionais de saúde de muitos países europeus e aqui no Brasil também. As guerras mundiais também geraram transformações quando acabaram. Felizmente, a crise atual não é tão trágica como uma guerra mundial. O acontecimento que mais gera efeito de comparação é a crise financeira de 2008, que foi responsável por um legado de transformações na economia do planeta. Mas economistas já indicam que o coronga pode provocar uma recessão muito superior à de 2008. O consenso é que será a maior crise econômica desde a Grande Depressão. Dessa vez uma recessão batizada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, de o Grande Confinamento. Vamos começar pela criatividade. Durante a pandemia, todo mundo precisou ser mais criativo na hora de comprar, de selecionar os alimentos, de sair de casa, de gastar o dinheiro e até de ganhar o dinheiro. E com tanto prejuízo, a partir de agora as empresas terão que rever onde e como produzem. Também entra em discussão o auge dos pagamentos eletrônicos, maiores controles nas fronteiras, viagens transoceânicas, educação e medicina à distância, além do trabalho remoto. Pautas que foram muito levantadas durante a pandemia. Os novos hábitos de consumo da população também estão dentro da lista de mudanças pós-pandemia. Para dar um exemplo mais exato disso, foi feito um levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômica, o IPESP, encomendado pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, feito em junho de 2020. O estudo revela algumas das mudanças em setores ligados ao comércio e aos serviços, principalmente. Batizado de Observatório FEBRABAN, o estudo ouviu 1.000 pessoas, uma amostra da população adulta bancarizada de cada região do país. De acordo com a pesquisa, 30% dos entrevistados responderam que devem comprar mais pela internet no pós-pandemia. 28% disseram que pretendem usar os serviços de deliveries com mais frequência e 37% responderam que devem viajar menos. Além desses, quase 50% afirmaram que pretendem frequentar menos os shopping centers e que devem reduzir a frequência a bares e restaurantes após a retomada das atividades. Agora eu quero que você comente aqui embaixo em qual desses grupos você se encaixa. Qual é a maior mudança que você fez durante a pandemia e que vai continuar fazendo? E um outro aspecto que precisamos falar sobre o pós-pandemia é a recuperação da economia no Brasil e no mundo, claro. E também foi realizada uma pesquisa para saber a opinião das pessoas. Para 43% das pessoas entrevistadas, a economia do país só vai se recuperar dos efeitos da pandemia depois de 2 anos. O maior otimismo é em relação à situação financeira pessoal e familiar. Praticamente metade dos entrevistados acredita que as finanças particulares voltarão ao patamar pré-pandemia no prazo de até 1 ano. Ao término de 2021, a previsão é de perda de rendimentos superiores a qualquer outra recessão dos últimos 100 anos fora do período de guerra, com consequências muito chatas para as pessoas, as empresas e o governo. Diante dessa situação tão inusitada, os economistas falam em novas políticas por parte dos governos de todo o mundo, com atenção maior para as pessoas mais vulneráveis.
Ou seja, os governos estão entendendo que esse é o momento de desenhar uma economia mais sustentável e justa para melhorar as regulamentações, impostos, gastos, competitividade e proteção social. Um próximo assunto do pós-pandemia são as pequenas empresas. Se para as grandes empresas é desafiador, para as pequenas a situação é mais vulnerável ainda. O fato é que a crise pode criar oportunidades. Durante a pandemia, ficou claro que a vida digital mantém as atividades econômicas, possibilitando até o crescimento de alguns setores e acelerando a produtividade em todos. Os e-commerce com certeza serão um dos legados positivos dessa crise que vão ficar para o pós-pandemia. Se você tem uma pequena empresa que sobreviveu nessa pandemia, deixa aqui nos comentários também as principais lições e estratégias para a gente saber, ok? Vamos lá, desemprego. O desemprego é uma das mudanças provocadas pela pandemia que mais assusta a população mundial, pois com o isolamento social, muitas empresas tiveram que fechar as portas ou cortar o quadro de funcionários pela metade para conseguir sobreviver. Com isso, a taxa de desemprego aumentou de 11,2% no trimestre até janeiro para 12,6% em abril, e vale ressaltar que os especialistas acreditam que o número é muito maior do que o divulgado, pelo fato que a preocupação com o vírus esteja mascarando o desemprego. Esse deve ser um ponto que deve receber a atenção dos governantes, para que a situação melhore para todos, claro. Transtornos psicológicos. De acordo com o jornal The Lancet, os casos de depressão e ansiedade aumentaram 90% nos últimos meses, e nessa estimativa as mulheres representam grande parte das pessoas afetadas pelos transtornos emocionais por se sentirem mais sobrecarregadas com a rotina. Com isso, estima-se que os casos de transtornos emocionais aumentem consideravelmente após a pandemia, exigindo tratamentos psiquiátricos e psicológicos contínuos. As palestras motivacionais para empresas são importantes para o desenvolvimento e gestão emocional dos colaboradores. Saúde física. O Ministério da Saúde afirma que entre 2006 e 2018, o número de obesos no Brasil aumentou 67,8%, mesmo com a população adquirindo hábitos mais saudáveis. Com isso, considerando que neste período as pessoas eram livres para ir e vir sem a necessidade de cumprir o isolamento social. É assustador pensar no aumento que essa taxa terá após a pandemia. Mas, por outro lado, e ainda falando sobre a saúde física, muitas pessoas passaram a cuidar mais da saúde durante esse período, até pelo medo de comprometer o sistema imunológico e pegar esse vírus de forma mais fácil. Por isso, muitas pessoas continuaram também com os novos hábitos alimentares e rotina de exercícios, nem que seja em casa mesmo, com aqueles vídeos de treino online que ficaram tão conhecidos nessa fase. Crenças e valores. A pandemia deixou escancarada a diferença de classes. Se antes isso já era perceptível entre as pessoas, hoje em dia ficou ainda mais óbvio o quanto há pessoas dependentes de seus trabalhos para sobreviverem, e que a quarentena fez com que muitas ficassem em dificuldade. Com isso, surgem novas crenças e valores entre a população. A solidariedade entra em ação e faz com que muitas pessoas se reúnam em prol de um próximo, mas não apenas quanto à dificuldade financeira. Hoje parte do mundo também se une contra o preconceito e a violência. Trabalho remoto e educação à distância. Com as recomendações da OMS sobre a necessidade de pessoas fazerem quarentena, fez com que as empresas mudassem a forma de operarem, fazendo com que os seus funcionários pudessem executar os serviços em casa, ou seja, através dos trabalhos remotos. A pandemia fez com que muitas empresas percebessem que o trabalho remoto é uma forma interessante de trabalharem e que inclusive reduz gastos para manterem as suas estruturas. Logo, é esperado que essa modalidade de trabalho continue crescendo no mercado. A educação à distância, o EAD, já era uma modalidade explorada no mundo, mas apenas para cursos complementares ou superiores. No ensino básico, o EAD não era uma hipótese. Porém, a pandemia abriu um novo leque de possibilidades quanto a isso, permitindo que os alunos façam aulas, trabalhos e inclusive provas através do computador e internet. Higiene. Esta mudança é mais do que provável e, acima de tudo, necessária. A crise do coronga fez com que as pessoas mudassem os seus hábitos de higiene, evitando entrar com roupas, sapatos e acessórios sujos em casa, lavando e higienizando as compras, mantendo as mãos limpas e evitando encostar em outras pessoas ao seguir as recomendações de distanciamento. Um exemplo disso é o totem para álcool em gel em todos os estabelecimentos. Valorização dos momentos. Pode parecer improvável, mas a pandemia fez com que as pessoas ficassem isoladas em suas casas sem contato com o mundo externo e com as pessoas que amam. Logo, muitas vão passar a valorizar os momentos da vida, sejam eles superficiais ou especiais, principalmente no que diz respeito à convivência com a família e as pessoas do grupo de risco. Essa é a herança boa que a pandemia pode deixar. Ah, mas Vitor, quais os cuidados que eu vou precisar ter com relação ao meu dinheiro?
Olha, na minha opinião, não é baseado em nenhum estudo, e sim na minha análise e na história. Este momento será aquele onde precisamos ter o maior cuidado com os nossos próximos passos. Eu comentei no vídeo dizendo como as pessoas agiram no fim da gripe espanhola com relação às drogas e sexo, e já consigo enxergar um pouco disso nos momentos atuais. Haja visto que muitas pessoas na quarentena aumentaram a quantidade de álcool para conseguir fugir um pouco daquele isolamento que estavam mexendo com o psicológico, e para os solteiros que já tomaram as 2 doses da vacina, vão buscar se relacionar com as pessoas principalmente sexualmente, por causa do isolamento. E será nesse momento que as pessoas vão precisar tomar muito cuidado. Agora, com a relação ao dinheiro, também será um reflexo na mesma linha. Nos Estados Unidos, assim que abriram os comércios, as pessoas que estavam presas em casa sem gastar dinheiro, gastou em 3 meses o que não gastou em 1 ano. Acredito que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Só que o grande problema é que, como a maioria dos brasileiros já estão sem dinheiro e não tem educação financeira, acredito que vão buscar dos empréstimos bancários para gastar, assim aumentando consideravelmente a inadimplência aqui no Brasil. Por isso, acredito que este momento é o mais perigoso para as nossas finanças, pois vamos sentir muita vontade de gastar, viajar, sair para passear, e tudo bem fazer isso, só que precisamos fazer com muita cautela. Porém, essa é só a minha opinião, e agora eu quero muito saber a sua, independente das perspectivas externas ou do que os especialistas dizem. Como você acha que será o mundo pós-pandemia? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais, ok? Então, até o próximo vídeo.